O pessoal sempre tem dúvidas a respeito do uso do metrônomo. Para que serve, afinal de contas, como é que ele pode ser utilizado para ajudar a construir algumas dessas características que são necessárias a um músico profissional, como estudar com o metrônomo, como ouvir o metrônomo, né? E esse vídeo está preparado para conversar um pouco a esse respeito, algumas ideias que eu tenho sobre a utilização desse controverso aparelhinho que sempre acompanha as nossas rotinas de estudos. Esse é o canal Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo e o objetivo é abrir um pouco a nossa cabeça, né, discutir um pouco sobre esses elementos que fazem o nosso dia a dia de trabalho, o nosso dia a dia de estudo. Bom, antes de mais nada, o metrônomo é um aparelho que foi inventado ali por volta do na virada do século XVIII para o século XIX já. Consta que o seu inventor foi um cara chamado Maisel, que era conhecido inclusive de Beethoven, que escreveu acho que foi o segundo movimento da oitava sinfonia, foi dedicado a ele. E é um movimento justamente que tem a seção de sopros da orquestra tocando uma batida constante, né, na unidade de tempo da peça. Essa bonita homenagem, na verdade, esconde ou oculta, né, um fator de muito interesse para a ideia do metrônomo, que é o fato de você poder gravar andamentos precisos para as peças, né? Quando um compositor escreve, por exemplo, que a semínima tem que ser tocada a 60, ele dá um panorama um pouco mais preciso a respeito do andamento que ele quer que seja executada a música, do que se ele escrevesse simplesmente andante ou allegretto, ou uma palavra que definisse mais uma questão de caráter do que propriamente a exatidão da pulsação, né? Agora, essa não é exatamente uma finalidade de estudo nem de desenvolvimento de musicalidade, tá? Porque nós não podemos pensar que tocar uma peça num pulso constante do começo até o fim seja suficiente para garantir uma execução ou uma interpretação de qualidade. Muito pelo contrário, aliás. É exatamente no período da invenção do metrônomo que se torna um tema fundamental da interpretação a ideia do rubato, que é essa capacidade que o músico tem de tocar um acorde, por exemplo, mais complexo, um pouco mais longo do que o andamento principal determinaria, ou que algumas frases que têm características específicas sejam alongadas em relação ao tempo que está dado, né? O tratado do pai de Mozart, o grande Leopold Mozart, escreveu um tratado que é voltado principalmente para a formação dos violinistas, mas é um tratado que fala muito de música, de modo geral, como é comum em todos esses tratados, tanto o tratado de Fernando Sor, quanto de Leopold Mozart, quanto de Carl Philipp Emanuel Bach, que é o filho de Bach. Todos esses tratados falam de elementos musicais assim, muito amplos, muito para além da finalidade específica dos seus instrumentos, né? E o Leopold Mozart ele fala isso, ele fala que o acompanhador, né, por exemplo, um pianista que está acompanhando um cantor, ele tem que ter a capacidade de manter sempre a peça num andamento constante, justamente para que o cantor, ou o violinista solista, ou o instrumento que ele está acompanhando, possa fazer aquele je ne sais quoi, ele diz, em francês, ele fala aquele não sei o que, aquela coisa assim que só os grandes solistas, os grandes artistas são capazes de fazer, que é antecipar um pouco uma nota, atrasar um pouco a outra nota e fazer com que a interpretação seja então recheada dessas pequenas surpresas, né, que fazem a interpretação musical não ser aquela coisa previsível. Em nenhum momento da história da música competência musical foi sinônimo de precisão metronômica no andamento. Aí vocês podem se perguntar, então qual é a utilidade do metrônomo? Um bom músico não é aquele que mantém enquadrado o ritmo assim, sempre constante do começo até o fim. Bom, exatamente ajudar a gente a ter um eixo de andamento para que a gente possa modificar esse andamento quando for necessário e voltar a ele quando não for mais necessário, que esse é um grandíssimo problema para os músicos. Você pode fazer um pequeno acelerando na execução de uma peça, mas voltar exatamente para aquele andamento que você estava, né, é uma questão bastante complicada. Então o estudo com o metrônomo é útil sim, para que a gente consiga definir, para que a batida do metrônomo ajude a gente a entender essa pulsação regular, tá? O que está em jogo aqui, principalmente, é o desenvolvimento da pulsação interna. Tá? Então o metrônomo, a gente não pode usar o metrônomo demais até o ponto que a gente se torne viciado nele, quer dizer, que a gente só consiga tocar num andamento constante se a gente tiver o metrônomo ligado. Tá?
O Helder Pinheiro, que é um rapaz que fez o seu mestrado na Unicamp, escreveu um trabalho sobre música de câmara, né, sobre a formação de duos de violões. É um trabalho bastante interessante, eu recomendo que todo mundo leia. Já fiz um vídeo aqui falando especificamente desse trabalho, mas ele tem, lá pelas tantas da sua dissertação de mestrado, algumas ideias a respeito do uso de metrônomo. Ele entrevistou vários duos de violões e perguntou especificamente isso, como é que cada duo usa o metrônomo. E lá vocês vão encontrar várias ideias diferentes a respeito da utilização desse aparelho, feitos por músicos extremamente importantes, extremamente considerados no meio violonístico. Tá? Desvantagens, né, do uso do metrônomo. Justamente essa dificuldade que às vezes a gente tem de estabelecer uma pulsação regular e orgânica. Né? A gente às vezes se torna dependente demais do metrônomo quando o uso dele se torna muito cotidiano. Né? Uma pessoa que estuda o tempo inteiro com o metrônomo, todos os dias, todas as peças, faz técnica com o metrônomo, faz passagem da peça com o metrônomo, ele vai perdendo essa capacidade de ter uma pulsação interna por si mesmo. Tá? Uma experiência pessoal minha como professor. Os meus alunos que mais dificuldade tinham em estabelecer uma pulsação interna eram justamente aqueles violonistas que tinham vindo da prática do rock. Sabe, esses guitarristas que têm bandas, que tocam com banda, que tocam com bateria, com baixo, de repente resolvem migrar para o violão clássico. Pois era esse o pessoal que tinha mais dificuldade de estabelecer um andamento regular. A causa disso, a razão disso é muito simples. Se você tem um verdadeiro canhão em cima de você, explodindo em cima da sua orelha, a cada vez que começa o compasso, a cada vez que você tem a parte fraca do compasso, a parte forte do compasso, é natural que você seja assim, compelido quase que fisicamente a tocar em um determinado andamento, que é o andamento que aquele canhão está marcando. O canhão, nesse caso, chama-se bateria. É um instrumento de sonoridade extremamente forte, principalmente dentro do contexto de uma banda. E essa explosão, né, literalmente, ela cria um impulso físico, um impulso mecânico no corpo da pessoa que está tocando. Quando esse impulso desaparece também a capacidade do músico de responder a um impulso, que nesse caso, como ele está desacompanhado, só pode surgir através da sua própria vontade, através da sua consciência, da consciência da necessidade de atacar determinadas notas naquele momento e não um pouco antes e não um pouco depois. Né? Então esse é um problema, esse é um dilema que surge para os músicos de banda, né? E justamente as melhores bandas que nós conhecemos são aquelas em que os músicos, o guitarrista, o baterista, o vocalista, não precisam da bateria para marcar o tempo. Lógico, a bateria seria uma besteira a gente pensar que existe um instrumento em um conjunto de rock que sirva para marcar o tempo. A função da bateria não é essa. A função da bateria é ressaltar um tipo de ritmo, é ressaltar um tipo de movimento, mas ele não está ali para manter a banda estruturada em torno de um mesmo andamento, porque senão ela seria um grande metrônomo. E o metrônomo é uma peça que serve para uma comunicação regular, para uma informação a respeito do andamento, e também para estudo. Uma banda que precisa do baterista para o estudo do pulso não pode ser uma banda boa. A banda boa justamente é aquela que tem todos os seus músicos com uma capacidade de estabelecer um pulso interno, de comunicar esse pulso interno para os demais e encontrar um pulso médio entre todas as pessoas ali, e aí fazer os seus encontros e desencontros no ritmo, né? Porque é necessário para a música, mas não porque um instrumento específico está ali detonando granadas, né, em cada momento que precisa acontecer uma pulsação, em cada momento que precisa acontecer um encontro de andamento, certo? Uma outra utilidade bastante interessante do metrônomo é fazer com que a gente possa controlar estágios de desenvolvimento técnico e musical, tá? Eu posso pegar, por exemplo, uma passagem aí de um prelúdio do Villa-Lobos, por exemplo, aproveitando que o pessoal deve estar estudando para fazer os vestibulares na Unicamp, né, que a peça de confronto é justamente um dos prelúdios de Villa-Lobos, a escolha. Aqui nós temos o metrônomo marcando, aqui, eu marquei 33, mas ele está batendo a cocheia, significa que esse andamento que vocês estão escutando é 66, tá? Nós temos uma passagem na parte 3 do prelúdio de Villa-Lobos que é... Quer dizer, uma sequência que vai do Lá sustenido grave aqui até o Ré agudo na 7ª posição. É muito óbvia a ideia de tocar lento, tom
pouquinho fora do metrônomo aqui, né? É óbvio a ideia de você tocar lento e aí aumentando o andamento. Quer dizer, você vai apertar aqui, nós estamos em 33, eu aperto para 34, 35 e vou aumentando o andamento até chegar naquele pulso que eu pretendo, certo? Mas existe uma outra maneira de utilizar o metrônomo. Eu posso usar essa pulsação para ela marcar impulsos que são importantes serem estudados do ponto de vista técnico, tá? Vamos imaginar que ao invés de eu tocar essa figura em colcheias constantes, eu vou tocar essa figura em semínimas pontuadas e colcheias. Entendeu? Então eu tenho aqui, ao invés de fazer... né, eu vou fazer... Quer dizer, a passagem do ligado Si para o Ré existe um probleminha aqui que tem que ser feito, que eu não posso segurar o Si. Não posso deixar essas duas notas soando. Então é muito... Mas se eu tirar o dedo 2 muito rápido, eu deixo soando o Lá, né? Então, eu não quero isso, eu não quero esse som. Então eu tenho que treinar, tirar o dedo 2 com leveza, para que não soe essa nota, tá bem? Mais que isso, o próximo ligado vai ser feito com o dedo 1 na quarta posição. Esse translado, né, esse salto, ele tem que ser feito com o polegar. Eu saio da primeira posição, né, faço o ligado, abro a mão, abro o polegar e mudo aqui para a quarta posição, tá bem? Não é uma coisa muito simples de ser feita, então tem que ser estudado, e o metrônomo pode me ajudar a controlar o momento de fazer esse salto de posição. Certo? Quer dizer, eu coloco a mão preparada na quarta posição e aí aciono o dedo 1 para fazer o ligado. Isso se esse tiver sido o meu dedilhado escolhido, porque eu posso também fazer esse ligado com o dedo 2, quem acha mais fácil. Tá? Ou para o pessoal mais maluco também, eu posso fazer o dedilhado sim com o dedo 4. Que é um pouco mais difícil de sair, mas essa frase, nesse momento, ela ainda está em piano, né? Quer dizer, a ideia dessa frase é que ela comece suave e vá crescendo até a nota mais aguda. Não precisa de um ligado muito forte. Aqui sim. Mais ainda. E aí o acorde também vai variar as posições. Eu posso montar aqui na sexta posição, ou posso montar aqui na primeira posição, depois de um vibrato, um arraste, né? um pequeno portamento, né? Um glissando do Ré para o Fá. Enfim, são várias possibilidades que a gente tem para fazer esse dedilhado, cada uma delas vai me propor dificuldades diferentes. Tá? Se eu inverter esse ritmo, quer dizer, se eu fizer ao invés de semínima pontuada e colcheia, se eu fizer colcheia e semínima pontuada, aí eu tenho essa situação aqui. Vocês podem perceber que o que aconteceu aqui foi que o salto de posição agora acontece na passagem rápida, né? Então eu não precisei fazer o metrônomo ir avançando a velocidade até chegar no andamento que eu quis. Marcando o mesmo andamento, eu consigo estudar essa passagem, essa fluidez do salto de posição. Se for o caso, né? Etc. Então, assim, cada passagem que eu tenho, se eu tenho assim, essa sequência rítmica regular, eu posso alterar esse ritmo, e aí eu tenho aquelas partes que são tocadas rapidamente, eu chamo de prática, tá? E as partes que são tocadas lentamente, eu chamo de estudo, porque aí você, por exemplo, se o salto de posição é feito lentamente, né? Quer dizer, eu tenho daqui, na verdade aqui, né? Esse ritmo. Eu tenho tempo para fazer o salto e depois o ligado, tá? Se o ritmo é o contrário, esse salto vai ter que acontecer rapidamente. Então eu estou praticando, certo? Se acontece lento, aí eu estou estudando. Eu estou estudando levar a minha mão e manter o relaxamento da minha mão nesse salto de posição, tá? Nós poderíamos citar aqui inúmeros exemplos, tá? Especialmente assim em música barroca, ou em passagens escalares, ou em passagens de ligados, tá? Em que esse fenômeno acontece. Cada ritmo que eu escolho dessas duas opções de ritmos pontuados, né, ele me permite olhar os problemas técnicos de maneira diferente.
Agora, se eu tenho problemas técnicos a resolver, a gente tem que se lembrar sempre que o corpo tende a puxar o andamento para mais lento quando o problema técnico é mais complexo ou ele está menos dominado. Também existe um fenômeno que é o seguinte: quando a passagem da peça é muito difícil, o cérebro lê aquela dificuldade como algo da qual ele tem que fugir, e aí a gente corre. Vocês podem perceber isso em recitais de alunos, recitais de estudantes, ou até mesmo com alguns profissionais acontece isso. Uma passagem muito difícil resultar em uma pressa de fazer. É uma coisa que precisa ser controlada com, exatamente, o metrônomo pode ajudar a gente a resolver esses problemas. Tá? Para concluir, se vocês forem pegar a ideia geral aqui deste vídeo, vocês vão perceber o seguinte: não é o uso do metrônomo que vai fazer vocês adquirirem habilidades musicais. É a identificação de um problema específico e, a partir da identificação clara desse problema, o entendimento de como um uso específico do metrônomo, que pode ser usado de várias maneiras diferentes, como um uso específico do metrônomo pode colaborar para resolver aquele problema específico. Essa questão está colocada de uma maneira tipicamente hermenêutica. Não basta você entender o problema e aplicar uma metodologia para resolver esse problema. Você precisa entender como essa metodologia pode ser alterada, pode ser adaptada para que esse problema seja de fato resolvido. E a resolução desse problema vai depender muito mais da sensibilidade musical e da cultura de escuta que cada estudante, cada profissional tem, para que se consiga resolver os problemas através do uso desse aparelho. Bem? Alguns professores são extremamente contra o uso do metrônomo por uma razão muito simples. Aquele instante em que existe a batida, né, que você escuta aquela pancada do metrônomo, se você toca a nota muito bem sincronizada com a batida do metrônomo, que é esse o objetivo, né? Ninguém pensa em estudar o metrônomo para tocar em torno do metrônomo, um pouco antes, um pouco depois, não, tem que tocar em cima do tempo. Aquela nota você não vai ouvir com perfeição. Eu experimentei isso mesmo durante um período muito longo que eu estava trabalhando no estudo número 1 do Villa Lobos, com o metrônomo, né? E justamente a pancada, eu preparei o metrônomo para fazer a batida aqui e aqui, né? Qual não foi minha surpresa quando, ao final de um período muito longo de estudos, eu apresentei essa peça para o meu professor e descobri que a segunda nota, quer dizer, a nota Si da segunda corda, eu estava tocando com um acento desproporcional. Por quê? Porque o metrônomo batia exatamente ali naquele acento. Quando a batida acontecia junto com o baixo, não tinha tanto problema, porque era o primeiro tempo do compasso, a gente espera realmente assim um leve impulso. Mas no terceiro tempo do compasso, não. Você espera um crescendo até aquela nota, mas não um acento. Tá? E aquilo tinha se tornado totalmente mecanizado. Eu tinha incorporado aquele acento, foi uma coisa que me deu muito trabalho depois para tirar. Tá? Essa é uma razão pela qual muitos professores são contra o uso do metrônomo para estudar peças. Às vezes eles são a favor, essa ala, né, de professores que é contra o uso do metrônomo para estudar música, às vezes é a favor do uso do metrônomo para estudar técnica, né? Mas sempre com essa ressalva. A nota que coincide com a batida do metrônomo, a gente vai tender a acentuar, e esse acento nem sempre é musical, nem sempre é desejado pelas peças. Ou seja, o metrônomo tem que ser utilizado com parcimônia, tá? E com inteligência, como todos os recursos que nós temos à disposição para melhorar e aperfeiçoar a nossa musicalidade. Tá bem? Bom, é isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, discuta com seus colegas e acompanhe aqui a produção do nosso canal. Assim, salvo motivo de força maior, nós teremos um vídeo novo todas as terças, quintas e sábados, discutindo assuntos referentes ao universo do violão e da música de modo geral. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.